A URB3, ela tentou um M&A, né? Até gostaria que você comentasse sobre isso, mas fala sobre as nuances da avaliação de empresa numa característica como essa, uma vez que você vai ser sócio de vários empreendimentos em fases diferentes e a dona da empresa, né, a holding, que de fato é a recebedora desses lucros. Como que é visto isso num processo de valuation, né, que você já passou? Então, na verdade, a gente não chegou muito a tentar. Nós fomos procurados por um determinado investidor que queria entrar no setor e enxergou oportunidade através da gente. E a gente avançou um pouco a conversa, foi super válida, a conversa foi muito positiva, mas naquele momento nós entendemos que ainda era muito precipitado para fazer qualquer movimento e tanto o meu sócio, Gabriel, quanto eu, a gente achou que não fazia sentido, então a gente não seguiu e hoje a gente vê que foi muito bom não ter feito naquele momento. A empresa cresceu muito, a gente teria feito talvez um M&A ou algum processo de venda numa situação que hoje a gente estaria provavelmente com gosto amargo na boca e de certa forma teria perdido também um pouco da liberdade que a gente tem. Então, para nós foi muito legal viver a fase da diligência, do namoro e tal, foi super válido, mas foi melhor ainda ter optado por não fazer. E quando você fala de precipitação, Cadu, você falou assim, talvez seja um movimento precoce. A empresa tem um potencial de valer muito mais e não vai ser no 15º ano que eu vou fazer a venda dela ou liquidação de parte. O que te trouxe a atenção para esses elementos? O que você começou a ver como empreendedor, até para poder trazer essa ótica para os nossos ouvintes e começarem a fazer essa leitura do próprio negócio e do mercado? Como que foi essa sua experiência de falar, vamos vender na hora errada? A gente sabia que pelo volume de negócios que a gente estava em negociação, né? O volume de terrenos, os negócios que tinham uma expectativa de serem concluídos, mas ainda não estavam, eles aumentariam consideravelmente a valorização da nossa empresa e a gente sabia também que, de certa forma, era possível entregar muito mais do que o que já demonstrava ali naquele momento. Então, mas é aquelas coisas, né? Tem coisa que está na sua cabeça, mas você pode até falar, mas não está na cabeça do outro lado da mesa. Então, era difícil de demonstrar o que a gente sabia que a gente ia fazer de tudo para conseguir realizar. Mas é até um exercício muito bom, porque você começa a conhecer a sua empresa de uma forma que talvez vocês, como fundadores, nunca tinham pensado. Uma vez que, eu conheço o meu negócio, eu sei exatamente o que acontece, eu sei exatamente a precificação, processo, etc. Quando você tem que preparar isso para um terceiro e receber críticas daquilo que você está fazendo, pelo olhar também de alguém não tão diário na sua atividade, talvez traga alguns pontos de melhoria. Muitos. Trouxe algum? Trouxe vários pontos, foi super interessante, até mesmo, como você disse, como a gente não estava de fato procurando, a gente não tinha sequer uma maneira adequada de mostrar isso. Então, a gente não tinha esses dados todos organizados. Então, esse foi um input super legal que veio. Mas cadê as projeções? Cadê o dashboard disso, daquilo? Cadê isso consolidado? E essas coisas foram muito positivas, porque de lá para cá, isso tem uns 2, 3 anos, a gente montou a área de controladoria. Então, hoje a gente tem uma área de controladoria que a gente não tinha, que faz exatamente esse papel de consolidar os dados de todas as SPS do passado, gerar os resultados. Então, hoje você chega lá na empresa, em tempo real você enxerga o desempenho de cada empreendimento. Então, eu estou perto da minha curva do cronograma físico-financeiro, não estou, minha tendência é estourar o orçamento ou economizar no orçamento, minha projeção de venda está dentro do que eu imaginei, está melhor, está pior, qual a minha meta para chegar onde eu quero. Então, esse foi um ótimo ponto que você colocou, porque foi, de fato, talvez o saldo muito positivo foi que a gente o empreendedor às vezes vai fazendo, né? Então, exato, até aquele momento a gente era muito de ir fazendo. E depois daquele momento para cá, a gente, de fato, organizou muitas informações e a gente começou a ter isso de uma forma muito mais
visual, até para nós mesmos foi muito útil. Então, esse foi um grande salto aí depois desse processo. Isso é muito interessante porque também é um investimento de tempo, né, que o empresário faz, porque ele precisa parar para revisitar processos que, na visão dele, estavam ótimos. Quando ele começa a ver como que o mercado gostaria de receber as informações de uma empresa de mercado, ele fala, poxa, realmente são ajustes necessários que cabem aqui para dentro dessa estrutura como um todo. E contar com variáveis externas também, que agora você tem que ter o potencial de mercado muito alinhado. Será que o investidor vai colocar X milhões nessa operação? Será que não é uma especulação? Então, todos esses CIs começam a ser cogitados e, ao mesmo tempo, você tem que continuar fazendo com que a empresa cresça. Exatamente. Então, é uma ginástica imensa que o empreendedor tem que fazer, mas existem, de fato, pontos que podem ser mitigados, né? Uma vez que você vai ter uma assessoria ali te ajudando nessa preparação, você vai ter nomes qualificados e filtrados para poder chegar até você, para economizar tempo, economizar energia mesmo, de explicar, né, demonstrar ali todo aquele potencial do negócio. E, claro, pessoas que têm o potencial de investimento real, que é muito importante também ter esse filtro, né? Então, hoje, para o empreendedor que tem um negócio com potencial como o de vocês, que o mercado está vendo, é muito importante ter aí esse misto, né, de informações para que seja o mais harmônico possível um processo desse.